Ora, bom dia, são 7 horas em todo o Espaço Nacional. Bom dia, já está no ar a primeira edição. Trazemos os factos que fazem notícia dentro e fora do país. Bem-vindo ao Manhã Girassol. Bom dia, Girassol. Num dia em que estava prevista a paralisação dos taxistas, hoje, 28 de julho, vamos à rua para conferir como estão as coisas a esta altura, com o suporte do CISP. Vamos conferir a movimentação rodoviária em algumas artérias do país. Temos a esta altura o quadro geral, imagens da capital do país. Vamos ao primeiro ponto, dar-lhe a ver como estão as coisas. Aqui na Bomba dos Mirantes as coisas estão favoráveis, trânsito completamente descongestionado a esta altura. Circula-se na normalidade neste ponto da Avenida Pedro de Castro Vandunelói. Vamos rumar para um outro ponto para dar-lhe a ver as alternativas, imagens que nos são cedidas em tempo real, a movimentação rodoviária a esta altura aqui em Luanda. Estamos a olhar para a Avenida 21 de Janeiro, aí bem ao pé da FAP, onde o trânsito também faz-se tranquilamente a esta altura. É só deslizar. Recomenda-se para quem vai circular neste ponto da 21 de Janeiro. Vamos conhecer um outro ponto. Estamos a esta altura, ou estávamos até instantes a olhar para a Avenida 21 de Janeiro, agora a Avenida de Olinda Rodrigues. Estamos bem ao pé da zona do Alimento Angola, onde o trânsito também faz trtranquilamente, trânsito completamente fluido, recomenda-se, circula-se na normalidade, é só ir, é só deslizar a esta altura, aí na Avenida de Olinda Rodrigues, bem ao pé do Alimento Angola. Continuamos na Avenida de Olinda Rodrigues, ao pé da estátua do motorista. O trânsito também está favorável, completamente descongestionado. Os automobilistas circulam sem grandes constrangimentos. Esta altura, para quem vai circular neste ponto da Avenida de Olinda Rodrigues, é só deslizar. Recomenda-se. E vamos deixar o trânsito com o CISP. Agora vamos ao primeiro contacto com Simão João, que esta semana tem a responsabilidade de nos dar a ver a movimentação também em alguns pontos aqui em Luanda. Olá, Simão João, muito bom dia. Hoje é aquele dia que estava prevista a paralisação dos taxistas. A esta altura, no ponto em que te encontras, qual é o cenário? Bom dia, Iracelma, e bom dia para quem nos acompanha nesta segunda-feira, 28 de julho. Dizer que nesta altura, aqui onde nos encontramos, propriamente na zona do Golfo 2, na Avenida Pedro de Castro Vandunelói, o que já podemos divisar ao longo da nossa caminhada até cá chegarmos é que praticamente não vêem-se os azuis e brancos a circular. E o que está aqui a se notar também são as paragens completamente cheias. E o que, em termos de trânsito rodoviário, o que podemos aqui também mostrar é que circula-se com muita facilidade, até porque são poucos as viaturas azuis que circulam, que estão a fazer de táxi por reduzidos, vêm completamente carregados, praticamente sem lugar, o que está então aquilo que é a vida dos passageiros que querem fazer até aos seus e é uma situação na verdade aquilo que é a da Associação Nacional que dizia às 28 ao 29h30 paralisar então serviços em protesto da reivindicação da própria subida da corrida do táxi e também o preço do litro da gasolina e do gasóleo. Portanto, no corrida das pessoas para se fazerem aos táxis em número reduzidos, alguns que vão trabalhando eventualmente
aí na hora 8 o cenário poderá tornar-se cada vez mais complicado para muitas pessoas que devem se fazer chegar até ao seu destino. Iracelma, nesta altura é isto que podemos avançar, mas dá conta também que as pessoas procuram a todo custo entrar nas viaturas. Não há táxis, podemos assim considerar, pelo menos nestas primeiras horas da manhã, não há táxis. Cenário completamente complicado para muita gente. Nesta altura, a correria para entrar nos táxis, quando podemos aqui agora mesmo observar, é uma viatura azul e branca que veio vazia e nesta altura a luta desenfreada para conseguir um lugar. É isto que nós podemos aqui mostrar por esta altura. Está difícil de facto a vida para muitos cidadãos que querem a todo custo pegar o táxi e ir aos seus destinos. Mas nós vamos procurar também tentar contactar a Associação Nacional dos Taxistas de Angola, no caso do seu presidente. Está difícil, a Girassol vai a qualquer momento poder trazer alguma informação fidedigna sobre esta paralisação dos serviços de táxis. Nós com certeza vamos capital serviços de táxi em Luanda. E a Simão João, e esta informação pertinente, apesar das associações de taxistas terem anunciado o cancelamento da paralisação, cujo início estava previsto para hoje, dia 28, e estender-se até ao dia 30 deste mês, o certo mesmo é que as paragens estão lotadas e há escassez de táxis. Uma notícia que nós já vamos continuar a acompanhar ao longo desta emissão do Manhã Girassol e vamos trazer mais dados, mais imagens de outros pontos das paragens principais a esta altura, como vai estar o movimento nesta segunda-feira. Por agora, vamos olhar para os títulos da imprensa nacional e internacional nesta segunda-feira. E vamos começar esta ronda na capa do jornal O País, que tem tudo, titula Gilberto Simão, presidente da Associação das Indústrias de Panificação e Pastelaria de Angola. Hoje, apesar de já haver produção de farinha de trigo, metade ou quase metade vai para o Congo. Ainda na capa do jornal O País, ação política dos deputados do MPLA arranca no Akukungu. João Lourenço e Marcelo Rebelo criticam a Europa por olhar ao próprio umbigo e defendem a CPLP como alavanca económica. Agora o país de Moçambique, 35 mil famílias em risco de fome na província de Gaza. Também na capa do jornal O País, Chapo defende que partidos libertadores devem lutar contra forças imperialistas. Na imprensa portuguesa é destaque: doentes referenciados para hospitais vão ter direito a consultas de triagem. Continuamos a olhar para os destaques da edição desta segunda-feira do Diário de Notícias em Portugal. Reunião na Escócia. Trump chega a acordo comercial com Ursula von der Leyen e as exportações da União Europeia vão pagar 15%. O Globo no Brasil traz em destaque 100 anos de Globo, um século de compromisso com o leitor e o futuro. Por João Roberto Marinho, José Roberto Marinho e Roberto Irineu Marinho. Este é o grande destaque do Globo, que está a celebrar um século, 100 anos. E vamos rumar para Girassol FM. A nossa primeira conexão com João Alves nesta segunda-feira, 28 de julho de 2025. Vamos espreitar a Girassol FM, o Bom Dia com Energia, tentar perceber como estão as coisas a esta altura, nesta segunda hora de encontro para eles, e claramente nós estamos a consumir os primeiros minutos. Olá, João Alves, bom dia. Bom dia, Girassol, bom dia também para os nossos estimados
estimados telespectadores. Está uma manhã fria lá fora, mas aqui está quente, como sempre, não é? Nós começamos este programa às 6 da manhã, já o disseste muito bem, e já começamos a receber também as mensagens diversas dos nossos estimados ouvintes, os radiovintes que nos dão conta sobre o movimento no trânsito. Não está nada caótico hoje, há dificuldade de táxis, os azuis e brancos estão a aparecer nas ruas a conta-gotas, e isto faz com que as pessoas, na verdade, fiquem tanto quanto preocupadas em como chegar ao seu local de trabalho. De resto, aqui a vida não para, o trabalho já começou às 6, alguns, a nossa semelhança, também começaram, e vamos fazendo acontecer este programa nesta segunda-feira, o dia 28 de julho do ano 2025, um mês de julho, portanto, o 7º no calendário, que já vai a caminho do seu final, e nós procuramos sempre acompanhar esta dinâmica do tempo, fazendo com que o nosso rádio ouvinte esteja atualizado, e nesta altura também o nosso estimado telespectador. De resto, é um programa hoje, à segunda-feira, com um balanço do final de semana. Estamos também a receber algumas informações dos radiovintes de como é que foi o seu final de semana, estes que vão dando conta de alguns correu bem, outros nem tanto, mas a vida é mesmo assim e temos que aprender a superar as dificuldades para seguirmos em frente. Sucesso, Iracelma, é encontrar aquilo que se tenciona ser e depois fazer o que é necessário para isso. São algumas das palavras motivacionais que nós também vamos lançando nesta manhã do nosso programa Bom Dia com a Energia. E uma pergunta que não se cala, Iracelma, como é que foi o seu final de semana, afinal de contas? Olha, eu acho que o meu fim de semana foi tranquilo, não se compara ao seu, não é? Foi um fim de semana diferente. Regressas à primeira forma com uma novidade, não é? Com um novo recomeço. É, mais novo. Exatamente, mais novo. No fim de semana, o João esteve aí a celebrar mais um ano de vida e mais uma vez parabéns. Obrigado. Mas respondendo à sua pergunta, não é? O meu fim de semana foi tranquilo, graças a Deus. Deu para descansar, resolver as situações que nós não conseguimos resolver ao longo da semana, por conta mesmo das nossas responsabilidades aqui a nível do trabalho, mas tudo correu da melhor maneira. Eu quero saber, eu estou curiosa, com certeza os nossos radiovintes também e os nossos telespectadores, como é que foi o boda, como é que correram as coisas, João Alves? Pois bem, assim... Embora fomos coados, mas pronto. Sim. Mas sou Iracelma mesmo para me tirar de sério nesta manhã. Não, foi uma coisinha pequenina, um jantarzinho entre família. Aliás, eu estive cá a trabalhar e depois do serviço saí daqui, fui para casa e pronto, fui recebido pelos familiares. Estivemos a comemorar um bocadinho, apagamos a vela e não o bolo, como se ousa dizer, não se apaga o bolo, apaga-se a vela. E pronto, aí passou o tempo. Depois fui-me deitar, porque tinha o domingo para frente, com algumas tarefas por fazer. Sabes que nós praticamente nem sempre temos o fim de semana todo ele dispensado para renovarmos energias, então trabalhamos um dia ou outro e aproveitamos o único dia que temos para descansar, para então fazer o que não fizemos durante os outros dias. Na verdade, foi mais um aniversário, mais um ano de vida, não é? E pretendemos somar mais, caso Deus o permita. É verdade, aqui estamos. Assim, resumindo, não foi uma festa como tal. Acho que mas o essencial aconteceu. O João conseguiu estar com a família. Naturalmente. Com aqueles que lhe querem bem, de verdade, não é? Mesmo, mas mesmo. Deu também para fazer assim novas promessas, João? Normalmente diz-se que a gente faz o pedido quando apaga a velinha, não é? Com as velas. Nesse caso foram Fez muitas algum velas. Pedido? Sim, foram muitas velas, não é? Sim, foram muitas então velas. Então foram muitos pedidos também? Não, muitas velas para um pedido apenas. Ok, João Alves, olha, é o primeiro contacto, nós certamente vamos voltar a visitar a dinâmica do Bom Dia com Energia nos 102.7. Vamos colocar um ponto e vírgula nesta nossa conexão e a qualquer momento nós voltamos. Assim mesmo, as portas estão abertas, Iracelma, a qualquer momento podem entrar aqui para este programa, que é nosso, é vosso, é dos estimados telespectadores e também dos radiovintes. Bom dia, Iracelma. Um bom dia com energia para todos. Até já! E nós já seguimos com a atualidade aqui no Manhã Girassol. Terminou neste domingo a 40ª edição da Feira Internacional de Angola, que decorreu na Zona Económica Especial, província de Icolibengo. O último dia foi dedicado à família. O último dia da Feira Internacional de Angola, FILDA 2025, foi dedicado à família. Muitas aproveitaram este domingo para visitar a feira para lazer, mas muitos foram à procura de uma oportunidade de emprego e conhecer novos serviços, como é o caso de Dilma Muanza e a sua família. Além de lazer, um tempo de qualidade em família, nós viemos visitar os stands, ver quais são as novas tendências em termos de
empresariado, quer nacional, quer internacional, e também ver o que as empresas locais têm para oferecer em termos de produtos e serviços. Por exemplo, nós estivemos agora no stand da polícia, né, do Ministério do Interior, e conseguimos fazer o cadastro no website, algo que tínhamos dificuldade de fazer sozinhos. Nós aqui encontramos um nicho de empresas diversificadas, então os benefícios é as conexões que existem cá nesse espaço, né? Domingas Jacinto e Madalena Kanga consideram a edição 40 como uma das melhores realizações da FILDA. Destacam as vantagens de fazer uma visita à maior bolsa de negócios de Angola. Esta edição, sem qualquer medo de errar, é uma das melhores. Está tudo aqui para o bem de todos os angolanos. Toda a inovação que nós precisamos, todos os serviços, está aqui situado. Consegui sim, vários contactos que eu precisava e que não conseguia com muita facilidade. Consegui sim, estou satisfeita. Tem muitas empresas aqui, por acaso encontrei algumas que ainda não estão instaladas em Angola, estão simplesmente a fazer algumas publicidades, aproveitei tirar o e-mail e contato. Eu acho uma atividade muito produtiva, por acaso é a minha primeira vez e não tinha noção que realmente era assim, amei. Por acaso é a minha terceira vez, por isso é que eu voltei, né? Mas houve também quem definiu o último dia para aproveitar e fechar novas parcerias. Eu sou visitante da feira, vim constatar algumas coisas. Na verdade, eu também sou empresário e no ramo da gráfica. Então vim cá para ver parceiro, para ver fornecedores, para ver se tem alguma coisa que interessa. Eu vim com os miúdos, tinha aquela curiosidade de saber o que é que a FILDA nos trouxe este ano. Então vim com os miúdos também para ver, mas eu já estive cá para fazer aquele intercâmbio entre empresas, visto que também pertenço a uma empresa. Esse é o maior interesse. Já agora, como é que define a FILDA? Oportunidade de negócios. José Severino, economista e presidente da Associação Industrial de Angola, considera que a FILDA deu passos muito significativos. Cresceu em número de expositores, obviamente em termos de área, mas também cresceu em termos de visitas, que é sempre muita importância, porque quem vem à feira é para promover os seus produtos. Aliás, é a promoção mais barata que se pode fazer, é estar numa feira com esta dimensão. Depois, as empresas, mesmo as angolanas, subiram muito naquilo da qualidade. Terminou a FILDA, a maior bolsa de negócios de Angola. Foram mais de 85 mil pessoas que visitaram a Zona Econômica Especial durante 6 dias. Que os negócios produzidos aqui se reflitam para o bem da economia nacional. E pelo menos 4 pessoas morreram e 3 ficaram feridas na sequência do descarrilamento de um comboio regional na Alemanha ao início da noite de domingo, que causou o capotamento de 2 vagões. De acordo com a imprensa alemã, o número de vítimas poderá ser superior. Cerca de 100 passageiros estavam a bordo do comboio regional quando pelo menos 2 carruagens descarrilaram numa zona florestal a cerca de 158 km a oeste de Munique. Imagens de vídeo do local do acidente mostram as equipas de resgate à procura de vítimas nos vagões que descarrilaram. A Síria vai realizar eleições parlamentares em setembro próximo, de acordo com o chefe do organismo encarregado de organizar o processo eleitoral. Serão as primeiras eleições a ocorrer sobre as novas autoridades do país, após a queda do ex-presidente Bashar al-Assad, na sequência de uma ofensiva dos rebeldes em dezembro do ano passado. O anúncio das próximas eleições surge numa altura em que o país está cada vez mais dividido em relação às novas autoridades em Damasco, após a violência sectária ter eclodido na província de Sueida, no sul do país, no início deste mês. E o movimento rebelde M23, que controla grandes áreas de território no leste da República Democrática do Congo, está a ameaçar boicotar o processo de paz em andamento.
causa é a libertação de prisioneiros, o que Kinshasa está a demorar a fazer. Com as negociações previstas para serem retomadas em Doha no próximo mês, o M23, por meio de seu secretário permanente Benjamin Mbonimpa, adotou uma postura mais dura em uma coletiva de imprensa na sexta-feira. Após a implementação da Declaração de Princípios, as discussões seguiram imediatamente para assinar um acordo real, disse Mbonimpa, que também é negociador. A declaração assinada por ambos os lados no início deste mês pretende ser um roteiro para um acordo de paz permanente que deve ser entregue até 18 de agosto. O que faremos em Doha se nossos prisioneiros ainda não forem libertados? Porque está escrito na declaração que esta cláusula deve ser implementada antes de passar para a próxima etapa, disse Mbonimpa. O acordo de princípio assinado em Doha sob a mediação do Catar previa um cessar-fogo imediato, mas a trégua durou pouco, com as partes em conflito se acusando mutuamente de violações. Os combates entre os grupos de autodefesa M23 e Wazalendo, aliados ao exército congolês, estão se intensificando nas províncias de Kivu do Norte e do Sul. Mbonimpa disse que o M23 estará sempre na defensiva, culpando Kinshasa e as suas forças pelos ataques. Continuamos a olhar para a atualidade fora de portas. A Bulgária espera reforços aéreos da União Europeia para conter as chamas de 233 incêndios florestais. Situação no Médio Oriente. Pelo menos 31 pessoas morreram na madrugada deste domingo. As chamas, informaram as autoridades. Os incêndios coincidem com uma intensa onda de calor com temperaturas que ultrapassam os 40 graus centígrados em várias zonas do país. As autoridades emitiram um alerta vermelho por calor extremo em 11 regiões, entre elas Baglograd e cerca de 100 quilómetros a sudeste da Sofia e Yambol, a sudeste da capital, onde se concentram alguns dos incêndios mais graves. Pelo menos 31 habitantes da faixa de Gaza morreram nesta madrugada enquanto aguardavam ajuda humanitária ou em resultado de bombardeamentos horas depois do exército israelita ter anunciado uma pausa tática diária nas atividades militares. Do total de vítimas, pelo menos 11 pessoas morreram enquanto aguardavam a chegada de caminhões com ajuda humanitária perto do posto militar de Zinkin, nos arredores da cidade nortenha de Betleia. O Papa Leão XIV denunciou hoje, durante a oração do Ângelus, a grave situação humanitária em Gaza, considerando que o povo está a ser esmagado pela fome e exposto à violência e à morte. Na Praça de São Pedro, no Vaticano, o líder da Igreja Católica renovou ainda o apelo para um cessar-fogo imediato para a libertação dos reféns do grupo islamita Hamas, para o pleno respeito pelo direito humanitário. Leão XIV afirmou que o seu coração está com todos aqueles que sofrem com o conflito e a violência em todo o mundo, como as pessoas afetadas pelos confrontos na fronteira entre Tailândia e Camboja, especialmente as crianças e famílias deslocadas e as vítimas de violência no sul da Síria. Voltamos a olhar para a atualidade doméstica. O Presidente da República vai condecorar nos dias 14 e 15 de agosto mais 743 personalidades pelo relevante contributo à construção e afirmação da nação no âmbito das celebrações dos 50 anos da independência nacional. Trata-se do 5º grupo de personalidades distinguidas dentro do programa de reconhecimento a individualidades nacionais estrangeiras que se destacaram em diferentes áreas da vida pública, social, económica, científica e cultural do país. Deste total, 100 cidadãos serão condecorados na classe Independência, enquanto 643 integram a classe Paz e Desenvolvimento, como forma de homenagear o seu papel na consolidação do Estado democrático e de direito, bem como na promoção do progresso económico e social. Olhamos para a previsão do tempo para esta segunda-feira na capital do país. Prevê-se céu com nuvens, passando a períodos de sol. Temperatura mínima deverá chegar aos 18 e a máxima aos 25 graus. E a umidade de 74%. Vamos partir para o primeiro intervalo desta edição do Manhã Girassol. Até já.
De volta à segunda parte do Manhã Girassol, nesta edição de segunda-feira, 28 de julho de 2025. E vamos começar este bloco voltando a Girassol FM, uma conversa agradável com o João Alves, que está na condução do Bom Dia com Energia. Olá, João Alves. Promessa é dívida, estamos de volta, não é? A segunda conexão nesta edição de segunda-feira do Bom Dia com Energia e o Manhã Girassol. Voltamos a levar a televisão, a rádio e vamos trazer a rádio e a televisão. Um bom dia também extensivo a todos aqueles que estão connosco a acompanhar-nos nos 102.7. É verdade. Bom dia, Iracelma. Bom dia mais uma vez para os nossos estimados telespectadores. Na verdade, nós estávamos aqui em conversa com a porta-voz do INAC para fazermos o balanço do trabalho realizado durante os 10 dias, no período que vai de 20 a 26 deste mês. Conversávamos, portanto, com a Rosalina Domingos, que deu-nos conta de variedíssimos casos de denúncias de violência contra a criança, totalizando, portanto, mais de 600 denúncias que chegaram até ao INAC, o projeto SOS Criança. Destas, Luanda registrou 76 denúncias de vários tipos de violência contra as crianças, com um maior realce para fuga à paternidade. Uma situação que tem estado a preocupar esta instituição, o INAC no caso, e também as autoridades ao nível central, ao nível do país, porque são variadíssimos os casos que se registram em quase todas as províncias. Uma situação que talvez não seja só aqui do nosso país, é uma situação que também poderá estar a ser registada noutros pontos do mundo, esta da violência contra a criança, principalmente a fuga à paternidade. Fala-se muito da fuga à paternidade e pouco se fala também da fuga à maternidade. Mas essa é uma realidade que também já tem estado a crescer, a fuga à maternidade. Já há muitas mães a abandonarem mesmo os filhos, infelizmente. Se noutros tempos olhava-se mais para a fuga à paternidade, que era aquilo que dominava, não é? As denúncias, mas hoje há muitas mães também a abandonarem os seus filhos. É uma situação lamentável, Iracelma, depois de muito aturar. São 9 meses que nós podemos aqui falar para gestação e depois pegar na criança e atirá-la para fora, não é? Deixar abandonada em algum lado. O amor maternal começa a esfriar. Começa a esfriar. Então, se o maternal começa a esfriar, imagina então o paternal. A coisa muito começa mais a ficar complicada, exatamente. Porque dizem que o amor de mãe não se compara. Uma criança que não recebe o amor de mãe é um adulto depois, ou transforma-se no adulto com algumas sequelas, com alguns traumas, não é? Mas há aquelas crianças que, felizmente, graças a Deus, foram criadas pelos pais, única, exclusivamente, e que hoje são adultos bem resolvidos. Bom, nem sempre. Há situações que também depende muito desta criação, desta educação que vão recebendo dos próprios pais. Há quem tem o pai e a mãe e, na verdade, também não é algo a se desejar, não é? Não tem muita boa, digamos, um bom nome numa sociedade que nós sempre queremos-la e alcançamos. Na verdade, esta situação da fuga à paternidade e outras questões mais da violação dos 11 compromissos da criança, Iracelma, é uma situação que tem estado a preocupar, uma situação que deve ser revista, não só pelas autoridades, mas pela própria sociedade, particularmente. As igrejas devem jogar um papel muito importante. Nas escolas também é preciso que se passem mensagens de amor, carinho e aproximação para com a criança, para que se vai reduzindo estes pontos, mesmo esta questão da fuga, paternidade e outras violações mais contra a criança. A criança hoje, o futuro do amanhã. Pois bem. Exatamente, é uma pena que essas violações, João, acontecem nos lugares onde essas crianças deveriam receber amor, onde essas crianças deveriam ser cuidadas, no seio familiar. É verdade. Infelizmente, a situação tende a ficar descontrolada, não é? Olhamos para o número de denúncias registadas através da mais linha de 600, SOS a Criança, mais de 600 denúncias em todo o país. Em 10 dias. Em 10 dias.
são números alarmantes. Muito, são dados muito. que preocupam-nos a todos. Muito mesmo. João Alves, nós vamos voltar a qualquer momento, não é? É sempre uma honra ter aqui a dinâmica do Bom Dia com a Energia no Manhã Girassol, uma coisa que só acontece numa multiplataforma, que é o Como a nosso nossa, caso. é verdade. Exatamente. Rede Girassol. Até já. Obrigado, Iracema, mais uma vez. Bom dia para os nossos estimados telespectadores. Continuamos aqui Deixamos deste os lado. estúdios da Girassol FM, vamos voltar à rua. O contacto com Simão João, a esta altura, que tem a responsabilidade esta semana de apresentar-nos a situação de como estão as coisas na rua. Hoje, todo o destaque para a escassez de táxis em algumas artérias, se não todas as artérias da capital do país. Simão João, daí onde te encontras, qual é o cenário? Mais uma vez, bom dia, Iracelma. É de facto uma escassez de táxi que se verifica por esta altura. Aqui onde nos encontramos, na zona do sanatório, nota-se que praticamente não há os azuis e brancos e a circulação rodoviária é esta. Faz-se de forma tranquila, sem quaisquer constrangimentos naquilo que é a mobilidade rodoviária, porque não se verifica de facto aqui a presença dos azuis e brancos. Há instantes, no nosso primeiro apontamento, na zona do Golfo 2, ainda viam-se alguns a conta-gotas, mas prontos, faziam-se presentes, mas aqui na zona do sanatório não há azuis e brancos. Nota-se a presença de alguns autocarros, não é, que vão fazendo também aqui o serviço de transportes público, mas por esta altura apenas esse táxi que passa agora por nós, que nós podemos divisar, desde que cá se encontramos a qualquer coisa de 15 minutos, não via-se um azul e branco, apenas este nesse instante que se faz presente. E isto também complica, conforme já aqui estivemos a relatar, a situação dos cidadãos que procuram a todo custo deslocar-se até aos seus destinos. A paragem está razoavelmente vazia, não é? Porque acreditamos que muitos também, desde que souberam que não haveria táxis a circular nesses 3 dias, decidiram não sair de casa. Pelo menos neste ponto onde nos encontramos, nota-se aqui a presença dos lotadores, não é, que também procuram carregar as viaturas, e também os passageiros que fazem sinais para que os carros de forma particular possam então parar e levá-los até aos seus destinos. Não há táxis, é uma escassez considerável que podemos aqui mesmo dizer. Está difícil a vida para os cidadãos desde as primeiras horas da manhã. Uns saíram de casa, mas acreditamos que outros, ou a sua maioria, não saiu. Mas isso vai se fazer sentir com certeza quando forem 8 horas. Há aqui presença de famílias na paragem. Acreditamos também para que consigam o táxi, e está difícil de facto a vida para esses cidadãos. Nós vamos tentar ouvir aqui algumas pessoas presentes na paragem. Meu senhor, muito bom dia. Está aqui, acreditamos, desde as primeiras horas da manhã. Sim, sim. Está difícil? Está muito difícil mesmo. Não esperava sobre esta situação a paralisação dos taxistas? Não. Caiu de surpresa, infelizmente. Mas está muito difícil o táxi mesmo. Para onde é que vai já agora? Eu vou para Cazenga, para Cuca. Cheguei agora mesmo, também já noto que a paragem está muito difícil mesmo o táxi. Qual é a sua opinião relativamente a essa paralisação que os taxistas decidiram fazer? A paralisação do táxi, dos taxistas, né, que se decidiram fazer, eu vejo que é para espelhar o governo, que tem que melhorar mesmo, essa proposta de subir o táxi, porque está muito difícil mesmo o trajeto das pessoas que estão a fazer. Está muito difícil. A pessoa já ganha pouco, tira mais desse pouco para poder apanhar um táxi, e é muito complicado. Praticamente a pessoa não fica com nada mesmo. Tem noção de quanto é que está a gastar agora semanalmente, por exemplo? Anteriormente gastava quanto? 30 mil, agora sube quase 45, o táxi vai.
Sim. Muito obrigado. Aqui a opinião deste cidadão que está difícil a vida para ele, conforme também aos outros, para poder então se deslocar. É esta a opinião deste cidadão e obviamente deverá ser também de outros que procuram a todo custo encontrar um táxi que está escasso aqui na cidade capital, propriamente na zona do sanatório. Muito difícil. Algumas viaturas de forma particular tentam também ajudar os cidadãos para poderem se deslocar até aos seus destinos, mas não está fácil. O trânsito nos dois sentidos está completamente facilitado para quem vai até o seu posto de trabalho. Obviamente não deverá chegar atrasado, então não há aqui dificuldade para quem estiver a transitar por esta zona, na Avenida Pedro de Castro Vanduna em Loia, aqui na zona do sanatório. Ou seja, a mobilidade rodoviária faz-se com muita normalidade. Iracelma, nós vamos nos deslocar em outros pontos para poder também levar as imagens sonoras da cidade capital sobre o trânsito rodoviário em Luanda. Até já, Simão João, na zona do sanatório onde o trânsito está fluido, mas o certo mesmo, o destaque continua para a escassez de azuis e brancos em algumas artérias da capital do país. Na zona do sanatório e no Golfo 2 são os dois pontos onde o Simão João já passou e deu-nos a ver isto mesmo. Vamos continuar na rua, a olhar para o trânsito com o suporte do CISP. Temos o quadro geral mais uma vez e vamos ao primeiro ponto nesta segunda ronda. Estamos a olhar para a Rua do Patrício, na zona do Cazenga, onde o trânsito também está completamente descongestionado a esta altura. Muitos cidadãos a esta altura nas paragens vão caminhando, não é? O sinal de que há escassez de táxi mesmo nesta segunda-feira, mesmo depois das associações dos taxistas terem anunciado o cancelamento da paralisação que estava prevista para hoje e a estender-se até ao dia 30 deste mês. Estamos a olhar para a estrada de Cacoal, propriamente na Cimangola, trânsito também completamente fluido neste troço, não há enchentes nas paragens, mas conseguimos ver nas imagens vários cidadãos à espera de um táxi e sem grande movimentação dos azuis e brancos. Estamos a olhar para a zona do São Paulo, a esta altura, o movimento frenético de pessoas, a escassez de automóveis a esta altura em circulação nesta zona de São Paulo também, sem movimentos, sem sinais dos azuis e brancos, o que não é normal, uma situação completamente atípica. Estamos a olhar para o viaduto do Cacenda, a esta altura o trânsito também completamente fluido, vai ficando ligeiramente carregado para quem desce para a zona do Prenda, mas o certo mesmo é que a circulação está completamente fluida, o trânsito está completamente descongestionado, também não há presença de azuis e brancos nessas imagens que lhes damos a ver agora, que nos são cedidas em tempo real pelo CISP. Deixamos a rua e voltamos a olhar para a atualidade. Arrancam oficialmente hoje as terceiras jornadas parlamentares do Grupo Parlamentar do MPLA, que terão lugar na província do Kwanza Sul até ao próximo dia 31 deste mês. O objetivo é refletir sobre os 50 anos de independência e também auscultar as populações no Kwanza Sul. Para acompanhar as jornadas está destacada a Edna Firmino, que junta-se a nós com mais informações. Edna, bom dia. Olá, Iracelma Arnaldo. Olá para quem nos acompanha nesta hora. A província do Kwanza Sul vai ser palco das terceiras jornadas parlamentares do Grupo Parlamentar do MPLA. Nós nos deslocamos de Luanda para aqui o Akukungu, onde nos encontramos às 8 horas. E paramos na província do Kwanza Norte, propriamente no Dondo, onde fomos recebidos pelo governador. E de seguida arrumamos aqui para a província do Kwanza Sul, onde também fomos recebidos pela delegação provincial na pessoa do senhor governador. Nós encontramos-nos com o porta-voz da atividade, ou melhor, das jornadas parlamentares do Grupo Parlamentar do MPLA, a decorrer aqui de 28, hoje a abertura oficial até ao dia 31. Nós vamos em conversa rapidamente com o porta-voz, como já disse, destas jornadas, o senhor Ribeiro, que vai nos dar mais subsídios. Em primeiro, queremos saber qual é o lema das terceiras jornadas parlamentares que vai ou que está a decorrer aqui no município do Akukungu, província do Kwanza Sul.
Bom, as jornadas vão decorrer sob o lema MPLA, preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Senhor Secretário, como o grupo parlamentar se organizou para percorrer os 24 municípios da província do Kwanza Sul durante esses próximos dias? Bom, na nossa agenda, portanto, no âmbito dessas jornadas, nós temos sempre um espaço que temos dedicado uma atenção especial ao eleitorado, ou seja, à população. Quero com isto dizer que no terceiro e quarto dia das nossas jornadas, nós vamos nos deslocar aos 24 municípios da província do Kwanza Sul, tendo em conta que o grupo parlamentar é constituído de 124 deputados, nós repartimos uma média de 4 a 5 deputados para que possam visitar os 24 municípios que compõem a província do Kwanza Sul. E estamos preparados nesse sentido, que na quarta-feira e quinta-feira, para que possamos levar em prática esta ação, que tem a ver com a interação com a população, porque nós temos toda a vontade e é nosso dever de ouvirmos as preocupações e as aspirações dos cidadãos. Estando aqui, que informações vocês já receberam do Sr. Governador? Sabemos que tiveram uma reunião porta fechada. Que informações vocês já puderam colher? As informações que tivemos refletem a recepção também que fomos alvos quando, ao meio da tarde, chegamos aqui ao município do Akukungu. Nós fomos alvo e quero desde já aproveitar esta ocasião para agradecer à população do Akukungu da forma como nos acolheu. E só a recepção em si já indica que temos todos os elementos básicos para que nós possamos realizar o nosso trabalho sem nenhum constrangimento. Portanto, nós temos estado a interagir com a direção do partido aqui no Kwanza Sul e hoje fizemos esta pré-avaliação no encontro, portanto, de cortesia com o camarada primeiro secretário do Comitê Provincial do Partido e sentimos que estão criadas as condições essenciais para que essas jornadas decorram sem sobressaltos. Estas jornadas também enquadram-se nos 50 anos de independência da nossa nação? Sim, sendo que este ano o nosso país celebra os 50 anos de independência, vejam que partindo do próprio lema, porque o objetivo central dessas jornadas, de facto, é mesmo para refletirmos as conquistas alcançadas, portanto, com a luta pela independência, a conquista da paz, o desenvolvimento e os desafios do presente e do futuro. Falávamos com o primeiro secretário do grupo parlamentar do MPLA e também o porta-voz das terceiras jornadas parlamentares que decorrem aqui na província do Kwanza Sul, de forma particular no município do Akukungu. Recordo que os deputados vão decorrer os 24 municípios da província. Então nós, durante os próximos dias, vamos estar aqui a levar até si toda a informação necessária sobre esta atividade que decorre de hoje, 28 de julho, até ao dia 31. Iracelma Arnaldo, este é o trecho da matéria que lhe damos a ver, com certeza nos próximos serviços de informação nós estaremos aqui para mais dados. Despedem-se Leandro Diogo, João Matias e Edna Firmino. Bom dia. Bom dia, Edna Firmino, a partir do Akukungu, província do Kwanza Sul, que acolhe a partir de hoje até ao dia 31 deste mês as jornadas parlamentares do MPLA. E uma rotina agitada, desafiante e de muita desconfiança, uma presença visível e muitas vezes temida. Falamos dos motociclistas que abundam nas nossas cidades e vilas. O Ernesto Jaime, nas lentes de Suba Pedro, traz-nos histórias destes que ganham o seu sustento sobre duas rodas. Vamos acompanhar. Eles estão e andam por todo o lado. São responsáveis por levar vidas humanas todos os dias sobre duas rodas, passando por ruas e estradas. Muitas vezes contribuem para uma mobilidade de pessoas mais fluida. Mobilidade esta que começa muito mais cedo. Concretamente, das 6 tem que ir entre as 6 horas, 17 e 18 horas termina o seu trabalho, como na qual tem quem
ficam aqui mais horas, como até 21, 22 horas. Saímos de casa às 6, 7 horas, entramos com a placa, para os meus homens que vão trabalhar mais cedo, né? 6, 7 por aí. Yeah. Logo pela manhã, é nas placas ou paragens onde muitos jovens se dirigem. Por lá começam a rotina que muitas vezes traz consigo desafios. Mas a rotina destes jovens, que procuram o seu sustento na via, é acompanhado de julgamentos e preconceito por parte de quem os observa ou são transportados por eles. Álvaro e Moisés pertencem à placa do avô Cumbi e entraram para o serviço de mototáxi em tempos diferentes. Porém, ambos têm quase a mesma rotina. O dia a dia de um mototaxista é muita correria e é tão difícil que só quem pode falar é só quem vive a nossa realidade. O nosso dia a dia aqui é considerado como arruaceiro, bandido. Temos pouco reconhecimento. Normalmente nos reconhecem poucos. Nos desafios que muitos motoqueiros enfrentam, não está só a discriminação, mas também a relação com a polícia que, na maior parte das vezes, não acaba bem para eles. Nós tínhamos a placa lá embaixo, mas decidimos para nós vir mais um pouco em frente, devido em cima da curva, mas os agentes daqui, das quadras da sétima mesmo, há quem entende, há quem não entende. E tiram a chave na ignição, levam a moto na esquadra e para sair lá, se você não dá 6.000 kwanza, 5.000 kwanza, é guerra. É guerra. Todos os dias mesmo também, mesmo que está legalizado. Nós passamos por dificuldade, primeiramente, dos nossos agentes, reguladores de trânsito e os nossos polícias. Eu fico um pouco indignado. E os moradores do bairro Bom do Chapé clamam por melhores condições, uma vez que a zona carece de quase tudo relativamente aos serviços sociais. A água potável, a energia elétrica da rede pública e a delinquência são os problemas mais visados pelos munícipes que solicitam à nova administração que preste melhor atenção ao bairro. Bom do Chapé é um bairro localizado no município da Camama, também com problemas de várias ordens. Acessos precários, a falta de água potável, energia elétrica da rede pública e a delinquência estão na base das preocupações dos munícipes. Conceição Anastácio é moradora do bairro Bom do Chapé há mais de 30 anos e diz que há muita delinquência no bairro devido a uma vala que tem abrigado os supostos meliantes. As nossas estradas, elas não têm asfalto e temos muito problema, principalmente quando há a estação da chuva. Nós temos muitas debilidades e o índice de bandidagem tem acabado muito mais ainda com relação a esse assunto por causa da vala que temos depois da Rua 6. Conceição Anastácio diz ainda que, mesmo com a esquadra de polícia no bairro, os assaltos têm sido constantes. Algumas vezes há policiamento dos polícias, mas o que a população mais vê é sobre paragem de carro. Porque quando vamos reclamar sobre o índice de assalto, ainda há dias assaltaram a mini loja que está ao lado da minha casa, ao lado da minha rua. E não vimos a polícia tomar peito com relação a isso. Nós temos policiamento, temos polícia no bairro, mas não se faz sentir daquilo que a população poderia ter sobre o guarda dos polícias. Relativamente à água potável, dizem que o bairro está dividido, como nos conta a senhora Luzia Magalhães. De um lado tem água, mas do outro nem por isso. Esse bairro está mal, esse bairro está péssimo. Não temos água, não temos energia, delinquência demais. Nós faltamos muita coisa, não temos hospital. Escola, só temos uma escola do Estado. Precisamos do hospital, água e energia. Também tem muito lixo no bairro.
a delinquência também é demais. Tem um lado que tem água, tem um lado que... Bom de Chapéu, no caso de Bom de Chapéu, temos água, tem água. Nós aqui na Fubo não temos água. A energia também é assim mesquinha, está mesmo mal. Não temos água, energia mesmo, está mal. A marcha da atualidade continua no Maiá Girassol. A província do Cubango tem catalogados cerca de 7 edifícios em estado de degradação e que vão ser intervencionados nos próximos tempos. Entre as prioridades está o antigo edifício do Ministério da Justiça e o edifício MES. A garantia do secretário de Estado para as Obras Públicas e foi dada durante a visita à província do Cubango. A infraestrutura abriga 20 moradores e tem em funcionamento 5 estabelecimentos comerciais. O seu estado degradado é uma ameaça ao bem-vida, porém o governador esclarece haver já um plano para o realojamento das famílias e agentes comerciais. Habitantes do edifício da ex-messe dos oficiais, nós já temos uma solução com eles e por via de uma conversa aberta com a administração municipal de Manongue, e todos estão de acordo com a nossa proposta, de maneiras que irão beneficiar de terrenos em zonas estruturadas, bons espaços, que vão lhes permitir desenvolver os seus projetos habitacionais e viver das melhores condições possíveis, ao contrário do que eles passam nos dias de hoje. Está em curso o processo de transferência deles desse edifício de maneiras que possamos garantir a sua segurança. O governador do Cubango falava à margem da visita do secretário de Estado das Obras Públicas aos edifícios degradados e a centralidade do Tucuve. Dos 7 edifícios, a prioridade para o da Justiça e o antigo MES. Como sabe, nós temos um programa de intervenção nos edifícios degradados, cuja fase emergencial está já em execução. Contempla a demolição de 9 edifícios em vários locais do país e estes aqui também clamam por uma intervenção urgente. Vamos despoletar o processo administrativo, pedindo as autorizações que são necessárias para que possamos então contratar os trabalhos de demolição, principalmente deste edifício da Messe dos Oficiais, que está de facto numa situação bastante perigosa. No local vai nascer infraestruturas sociais e da administração pública. E voltamos a olhar para a previsão do tempo agora na província do Ambo, que vai ter o dia com sol encoberto, previsão de temperatura mínima de 8 graus, máxima de 27, a umidade deverá chegar aos 28%. Partimos para mais um intervalo. Amanhã a Girassol regresse connosco porque há outras da atualidade nacional para lhe dar a ver nesta primeira edição da semana. Até já. Está de volta ao Manhã Girassol. Nesta segunda-feira é o segundo bloco. Vamos voltar à rua para conferir a movimentação do trânsito nesta segunda-feira. Agora com o suporte do CISP, imagens em tempo real sobre como estão as coisas nas artérias, em algumas artérias da capital do país. Temos a esta altura o quadro geral. Vamos em que nesta altura o trânsito está completamente descongestionado. Vamos olhar para o Sunset, na zona da cabine, onde o trânsito está completamente congestionado, no sentido Sunset em direção a Mutamba, trânsito apertado, carregado. Já no sentido oposto, o trânsito está completamente fluido, descongestionado, circula-se sem constrangimentos. Na Avenida de Olinda Rodrigues, na zona da Shoprite, o trânsito é completamente fluido, nos dois sentidos. A esta altura, um cenário completamente atípico, pouca movimentação dos azuis e brancos a esta altura, aí na paragem. Estamos a olhar para o mercado do Quicolo, também onde há pouca movimentação dos azuis e brancos e de outros automobilistas. A movimentação frenética das pessoas é o que se destaca nesta imagem que lhe damos a ver a esta altura. Cenário de que há poucos táxis nesta segunda-feira, como temos estado a fazer referência,
frequência, mesmo depois das associações dos taxistas terem anunciado o cancelamento da paralisação que estava prevista hoje. Via Deolinda Rodrigues, o trânsito é este, completamente fluido hoje, a paragem também está ligeiramente carregada, a pouca circulação de automobilistas nesta segunda-feira, um cenário completamente atípico, o que não tem sido habitual na segunda-feira, não é? E vamos deixar as imagens do CISP. Vamos ao contacto com o Simão João. Vamos voltar a tentar o contacto com o Simão João, que vai nos dar a ver outros pontos da cidade capital, mostrar-nos a imagem de como estão as coisas a esta altura, como está o movimento rodoviário nesta segunda-feira. Olá, Simão João, uma vez mais, bom dia. Não sei se me consegue ouvir, Simão, já estamos no ar. Que novidades tens para nós neste terceiro apontamento? Exatamente, Iracelma, renovados votos de bom dia. Agora estamos na Avenida Deolinda Rodrigues, a famosa estrada de Catete, onde é possível também observarmos o trânsito rodoviário que faz-se com muita regularidade. Não há aqui constrangimentos para os automobilistas, porque o que se nota é que não há táxis, é uma escassez considerável, pelo menos nesta hora 8, não se verifica muitas viaturas azuis e brancas a circular por esta Avenida Deolinda Rodrigues, como em outras aonde já passamos. O que se assiste é que algumas viaturas particulares vão fazendo então este exercício de taxista, se calhar por algumas horas, que nós estamos aqui a observar. A paragem neste ponto está consideravelmente cheia, assim, que não há táxis. Podemos aqui ver que os azuis e brancos que passam muito param e traz esse cenário aqui nas paragens completamente cheias, e verifica-se também são as linhas a fazer, o que está a complicar ao bolso do cidadão. Nós vamos procurar ouvir algumas pessoas sobre. Temos já o Simão João, mas já ficou o essencial da informação nesta segunda-feira. Os cidadãos, está difícil circular pela capital do país por conta da escassez de táxis, pelo menos nos pontos em que já passou a nossa equipa. Este é o cenário. O Simão deverá voltar a qualquer momento aqui no Manhã Girassol para pontualizar-nos sobre esta situação. Por agora, vamos às ocorrências das últimas 72 horas. Ocorrências sobre a sinistralidade rodoviária. Vou a conversa com o subinspetor Pascoal Mussungo, que é da Direção Nacional de Viação e Trânsito e Segurança Rodoviária. Subinspetor, muito bom dia, bem-vindo ao Manhã Girassol. Bom dia, Iracelma. Bom dia a todos os espectadores. Promessa é dívida, estamos de volta segunda-feira para o balanço que se impõe das últimas 72 horas. Com certeza. Quais são os dados? Os dados, felizmente, depois daquela semana sangrenta de luto e de muita intervenção, registramos baixas. É assim que dados referentes às últimas 72 horas têm como número de acidentes 76, sendo resultante destes acidentes 28 mortes. Estamos a falar de 76 feridos. 76 feridos, já 28 mortos, mas ainda assim os números continuam a ser preocupantes. Com certeza. Tal como temos referido, enquanto existir uma só morte, um só acidente, será sempre razão para estarmos preocupados e incitarmos todo o esforço de modo a evitarmos ou a reduzirmos significativamente. Qual é a província que registrou o maior número de acidentes e também de vítimas mortais? Como sempre, Luanda esteve com 15 acidentes.
seguiram-se as províncias de Cabinda e Lunda Norte. São estas as províncias que, infelizmente, registraram Luanda pelas razões que temos aqui referenciado, obviamente, proporcionalmente nem temos comparação. Entretanto, pronto, Luanda continua a ser um mau exemplo e teve maior número de acidentes. E a questão das causas de mortes nos últimos tempos, por aquilo que são as informações que são passadas pelo subinspetor, os atropelamentos lideram a lista das vítimas mortais. Este continua a ser o cenário? Houve alguma alteração neste aspecto? Infelizmente, mantém-se o cenário. Dizer que, como causas mesmo, estão os excessos de velocidade, sendo que a tipicidade, assim como a Iracema disse muito bem, são os atropelamentos. Aqui, infelizmente, registramos, o quadro manteve-se nesta ordem que liderou os atropelamentos. E aqui vai sempre o nosso apelo, reiterar a necessidade desta cultura, não é? Aqui não estende só aos automobilistas, mas, sobretudo, aos peões. Porque continuamos, infelizmente, naquela constatação. É assim que, em várias províncias, as nossas ações de sensibilização também tiveram um foco muito direcionado aos peões. Sim, porque continuamos a ter má travessias, má circulação por parte dos peões. Então, foram 28 mortos nestas últimas 72 horas. Quantas mortes por atropelamento? Mortes por atropelamento, nós tivemos cerca de 9 mortes por atropelamento. Sim. Muito bem. Sr. Pascoal Mussungo, subinspetor Pascoal Mussungo, a esta altura houve uma redução no número de acidentes, uma redução no número de vítimas mortais e também uma redução no número de feridos. Certo. Sinal de que as pessoas, os automobilistas, os peões estão a acatar a mensagem que tem sido passada pela Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária? Com certeza, com certeza. E aqui sublinhar que, como vimos já ao longo da semana, vários setores da sociedade sensibilizaram-se, moveram e redobraram esforços. Estamos a falar das instituições a nível superior do país até as mais baixas, estamos a falar de igrejas, desta vez não só aquela atual, a Igreja Católica, mas a própria comunidade cristã moveu-se. E aqui para aproveitar esta deixa, para trazer aqui uma reflexão. Ouvi de alguém e tenho estado a levar e a partilhar com as pessoas que a questão da sinistralidade devemos encarar na perspectiva espiritual também. Parece que a questão da sinistralidade em Angola acaba sendo uma questão já espiritual. Como é que se explica isto? Como é que se explica? Onde é que eu encontro pertinência e explicação? Como seres humanos e crentes, sendo Angola um Estado laico, mas aqui acreditando que há essa aceitação da pluralidade religiosa, dizer o seguinte: eu, como crente, devo saber em primeira instância que sou imagem e semelhança, ou seja, o meu lado espiritual, o que se exige, o mínimo que se exige de um ser humano é a racionalidade. E aqui a espiritualidade vai no sentido de não se compreenderem mesmo alguns fenómenos que ocorrem. E se é assim, o apelo vai nesse quesito. Apelamos aos caros telespectadores que nos estão acompanhando neste momento. E numa forma de questionamento. Será que medita antes de sair ir para a via com relação à questão da sinistralidade rodoviária, tanto como automobilista ou como peão? Então nós, eu, como dizia e reitero, encontra-se sim pertinência, razão de refletirmos sobre isso, porque em alguns casos sente-se que está ali o indivíduo fisicamente e não espiritualmente. Como faz a travessia à via, como conduz, como aceita exceder velocidade onde há aglomerado de pessoas. Então, muito pode-se dizer com relação a esta reflexão, mas eu tenho... Ou a condução também sob efeito de álcool? Condução sob efeito de álcool, e muito bem traz essa questão, porque só no final de semana foram apreendidos mais de 20 automobilistas
a efetuarem a condução sob efeito de álcool. Que poderiam colocaram as suas vidas em perigo e de outras pessoas também. Com certeza, com certeza. Daí o apelo sempre a este lado racional, não é? Aquilo que é o nosso propósito, porque eu não quero acreditar que alguém segure um volante, alguém se faça via para causar mais problemas, não só para si, para terceiras pessoas. Porque aqui trazer a outra questão, que são as consequências dos mesmos acidentes. Porque nós falamos aqui de consequências primárias, que são as mortes e feridos. Entretanto, devo dizer que em termos sociais, as consequências vão mais para além disto. Estamos a falar de consequência dos próprios efetivos que vão socorrer esses acidentes. Por exemplo, trazer aqui o acidente da Serra da Leba. Uma queda de mais, ou um precipício de mais de 600 metros. Quem vai buscar aqueles corpos, quem vemos os vídeos, o trauma que é aquele vídeo. Então temos consequências dos corpos, dos agentes que vão, agentes de bombeiros, policiais, todo interveniente, para não falar os familiares direitos, de crianças que depois ficam sem aquele que trazia o pão, aquele que pagava propina. Daí também a razão de muitas crianças fora do sistema escolar. Então, temos que todos refletir sobre isto, as consequências desta problemática. Exatamente. Também fica um apelo para os automobilistas a fazerem a manutenção regular das suas viaturas, porque isso também tem estado a contribuir para aquilo que são os acidentes, as mortes nas estradas e também os feridos. Com certeza. Daí reside também uma grande fonte do problema da sinistralidade rodoviária. Se entendermos que, não obstante o homem ser o elemento fundamental e temos focado no homem, entretanto, os principais são o homem, o veículo. Portanto, o veículo, sim, concordando que os veículos, para além das inspeções periódicas feitas em centros próprios para o efeito, mas é óbvio que, de modo a garantir de que aquelas condições primárias técnicas estejam em condições, é importante também a cultura da manutenção do próprio veículo, a verificação, a leitura do painel do controle, porque algumas vezes o veículo até está com os pilotos todos a dizer, tecnicamente não estou, preciso ser levado a um especialista para normalizar, mas ainda assim ignoramos, e aqui a questão espiritual, ignoramos, então, e fizemos-nos a via e colocando em perigo todo um conjunto, né? De pessoas, de infraestruturas, porque aqui também há danos materiais que custam ao Estado muito, mas muito dinheiro mesmo. Então, obviamente que não é isso que nós queremos. Queremos todos que haja paz nas estradas. Haja paz nas estradas, porque havendo paz nas estradas, obviamente, para continuarmos a contribuir para o crescimento deste belo país. Muito bem, Subinspetor Pascoal Mussungo, vou agradecer a sua presença nesta edição do Manhã Girassol. Bom dia e até segunda-feira. Nós aqui agradecemos e desejar que quando cá voltarmos estes números bastam ainda mais. Muito bem. Bom dia, até a próxima semana. Até a próxima semana, com certeza. Nós seguimos com a atualidade aqui no Manhã Girassol. No Namibe já foram colhidas mais de 400 toneladas de produtos diversos na presente campanha agrícola. As autoridades locais esperam que a safra chegue às 600 mil toneladas. Entre os produtos colhidos, realce para os legumes, tubérculos e cereais. Mais de 400 mil toneladas de produtos diversos já foram colhidas na província do Namibe na presente campanha agrícola. Até ao fim da época agrícola, a previsão de colheita é de cerca de 600 mil toneladas, números que satisfazem as autoridades locais. Comparativamente a igual período anterior, o aumento será de cerca de 43%. O primeiro e segundo trimestre deste ano, que contempla o tempo útil da campanha, estamos a fazer colheitas também agora. Nós sabemos que as culturas em geral são de ciclo curto, vão a 3 meses cada uma. Estamos acima das 439 mil toneladas já produzidas até a presente data, mas entendemos nós que até o fim da colheita nós podemos atingir aí perto das 500 a 600 mil toneladas dos vários tipos de culturas que são feitas aqui a nível da nossa província. Os números satisfazem, nós estamos a falar numa ordem de crescimento de 43%.
Entre esses produtos, realça para o tomate, legumes, tubérculos e cereais, sendo que estes últimos registaram um considerável aumento nas últimas safras. No entanto, o setor enfrenta algumas dificuldades, como a escassez de água, sementes, fertilizantes e máquinas para o cultivo. As autoridades locais apostam na mecanização agrícola e sistemas de irrigação para inverter o quadro. Nós fizemos a agricultura a partir da captação de furos de águas no subsolo e fizemos a irrigação dos campos. Estamos a continuar a evitar esforços, tanto a nível local como a nível central, no sentido de irmos resolvendo os problemas do setor, como a questão do acesso à água, a questão do acesso aos materiais de irrigação, a questão do acesso aos combustíveis para se fazer a irrigação, a questão do acesso aos fertilizantes, aos meios de mecanização agrícola, e outros problemas que têm estado a afligir o setor. E permanecemos no Namibe, que continua a ser um dos principais destinos turísticos do país. Conhecida como a pérola do turismo em Angola, a província recebeu no primeiro semestre deste ano mais de 100 mil visitantes entre nacionais e estrangeiros. As previsões das autoridades locais apontam para um aumento no segundo semestre, com a chegada da época balnear e a realização do Afrobasket 2025. Mais de 10 mil turistas entre nacionais e estrangeiros visitaram a província do Namibe no primeiro semestre deste ano. Os dados representam um aumento de cerca de 4 mil visitantes comparativamente a igual período do ano passado, o que satisfaz as autoridades locais. Entre os nacionais, realça para turistas da Huila, Benguela e Luanda. Já entre os estrangeiros, destaque para sul-africanos, australianos, americanos, portugueses e espanhóis. Durante o primeiro semestre, o Namibe recebeu mais de 10 mil turistas de diversas nacionalidades, tanto também angolanos, que também estão inseridos nesse leque de turistas que frequentaram a nossa província, bem como também os estrangeiros. E dos estrangeiros, nós conseguimos notar que o Namibe tem recebido mais turistas vindo dos Estados Unidos, também australianos, asiáticos, bem como também alguns portugueses e espanhóis. Podemos dizer que é satisfatório, é de louvar, realmente o setor ganhou, conseguimos ter um fluxo de turistas bastante elevado. As lagoas do Arco, as colinas do Tomboa, o Parque Nacional do Iona e as suas dunas e também as praias são os locais mais procurados pelos turistas. Temos notado que nessa altura a província do Namibe tem praticamente 4 a 5 pontos que estão bastante concorridos. Temos notado que a maior parte dos turistas que vêm para a província do Namibe tem tido sempre o Parque Nacional do Iona, concretamente as dunas, como grande foco, bem como também as colinas aqui do deserto, do Tomboa, a zona do Arco, bem como também as piscinas naturais do Piambo. São esses pontos que têm sido mais visitados durante esse período que nós temos estado aqui. A previsão é do número de turistas aumentar na província do Namibe neste segundo semestre do ano, com a chegada para breve da época balnear e também com a realização do Afrobasket 2025. E o elevado número de crimes de violência doméstica contra mulheres mereceu a atenção das participantes da primeira Conferência Nacional sobre o papel da mulher angolana na sociedade. O evento de iniciativa do projeto Mulheres que Inspiram teve lugar neste sábado no Morro Bento, aqui em Luanda. Em várias sociedades, as mulheres têm obtido um papel importante de destaque e, em Angola, não é diferente. Ainda assim, é verificado casos de mulheres a sofrerem no silêncio com maus tratos, violência doméstica, até mesmo abandono do poder paternal, que tem acarretado muitas consequências, sobretudo a depressão. Na conferência sobre o papel da mulher angolana na sociedade, de iniciativa do projeto Mulheres que Inspiram, foram abordados vários temas. O realce recai para a valorização da mulher, o empreendedorismo e a sua inserção. Algumas ainda também vivem em relacionamentos abusivos, vivem em situações precárias. Então nós chegamos com este projeto para ajudar estas mulheres a levantarem-se das cinzas e verem que para além deste horizonte obscuro existe mais luz lá à frente onde elas podem chegar. No evento encontramos Delfina.
Ela conta que percorreu um caminho tortuoso, seguidos de maus tratos psicológicos. Sim, mas foi problemas de relacionamento, porque na minha primeira gravidez, se assim posso falar, né, foi uma situação muito complexa. Eu era muito jovem e a pessoa que apareceu na minha vida foi lá ter com os meus pais e, no entanto, enganou-me, porque depois de eu ficar gestada, tirou-me da minha província, não é, com o compromisso de poder viver comigo, abandonou-me grávida. Hoje eu tenho a minha filha de 21 anos de idade e não conheço o pai. E eu não sei, não consigo dizer, pelo menos dizer que, olha, o pai está no sítio tal, ou pronto, enfim. É uma situação que foi muito difícil para mim. Sob o lema Juntas Construindo Futuro, com vozes de fornecer inspiração e sabedoria, a Conferência Nacional sobre o papel da mulher angolana na sociedade juntou várias mulheres em Luanda e vai ser realizada também nas demais províncias do país. Voltamos a olhar para as ocorrências, agora com o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros. Em estúdio tenho Daniel Correia, é o Intendente de Bombeiro e também porta-voz do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros em Luanda. Intendente, muito bom dia, bem-vindo ao Manhã Girassol. Bom dia, muito obrigado. Vamos às ocorrências das últimas 72 horas. Como é que estamos em termos de números? Portanto, nas últimas 72 horas, nós registramos um total de 41 ocorrências e aqui dizer com maior realce naquilo que tinha a ver com os atendimentos pré-hospitalar. Portanto, foram 21 atendimentos pré-hospitalar que fomos solicitados e prontamente os operativos acorreram ao local e fizemos os primeiros atendimentos no local e depois então a evacuação para diferentes unidades sanitárias. E também nós tivemos o registro de 9 ocorrências, aqui são incêndios, portanto tivemos 9 registros de incêndios e os incêndios tiveram com maior causa, aqui sublinhar o curto-circuito, que tivemos 5 casos dos 9. E continuamos aqui a chamar a atenção naquilo que tem a ver com os conselhos úteis que nós temos passado, precisamos acatar para que os números possam reduzir. E aqui tem a ver com aquilo que é a nossa instalação elétrica nas nossas residências, precisamos melhorar e precisamos solicitar aqueles profissionais para que possam fazer um bom trabalho em nossa residência, porque em pouco tempo, se não tivermos o cuidado, nós podemos perder os nossos bens e a nossa própria vida. Muito bem, foram 41 ocorrências, falou aqui da questão do atendimento pré-hospitalar, dos incêndios, outras ocorrências também foram registradas? Sim, nós também tivemos o registro de um salvamento, e aqui o salvamento teve lugar no município do Kazenga. Um cidadão que trafegava na via pública teve uma queda numa bacia de retenção. Prontamente fomos solicitados e os nossos operativos ocorreram ao local e fizeram o salvamento desta vítima. Estamos aqui a falar de um cidadão que aparentava ter 54 anos e fez-se o primeiro atendimento pré-hospitalar e depois evacuado para diferentes unidades sanitárias. Aqui também queremos realçar que durante as 72 horas nós tivemos o registro de 3 resgates de cadáver. O primeiro tratando-se de um feto, portanto um feto que aparentava ter entre 7 e 8 meses e, portanto, fizemos esse resgate numa das valas da nossa cidade. E aqui aonde? No Casquel. Aqui a lamentar esse tipo de comportamento e nós também temos aconselhado as famílias a terem mais atenção nos seus filhos e principalmente quando estiverem nesse estado. Também tivemos o resgate de 2 cadáveres, um cadáver que nós encontramos trancado na sua própria residência,
Então fomos solicitados e também prontamente fizemos esse resgate. E o outro resgate também de um cidadão na sua própria residência, num tanque com água. Então são as 3 mortes que nós registramos durante o final de semana e também tivemos o registro de 13 feridos, 10 por acidente de viação e 3 por agressão física. Portanto, continuamos a apelar aqui também aos cidadãos para que tenham uma condução cuidada, principalmente no que tem a ver com os peões, prestamos maior atenção para que os níveis de acidente, os níveis de atropelamento possam baixar e isso aqui alegra as famílias quando os números são reduzidos. Intendente Daniel falou em 9 incêndios registados durante o último fim de semana, 5 por curto-circuito. Há vítimas mortais? Não registramos vítimas mortais. Apenas danos materiais? São danos materiais e, portanto, continuamos a apelar. E já acabamos aqui de dizer que os incêndios estavam virados para curto-circuito. E aqui, fogo posto também foram registrados 3, mas é aquilo que tem a ver com resíduos sólidos que prontamente demos as devidas respostas. Muito bem. Intendente Daniel Correia, é porta-voz do Serviço de Proteção Civil e Bombeiro aqui em Luanda. Muito obrigada por ter estado connosco e partilhar estas informações sobre as ocorrências registadas durante o fim de semana. Nós agradecemos e aqui para lembrar que em caso de emergência deve-se ligar para o 111, dar vida para salvar vida continua a ser o nosso lema. Bom dia. Bom dia, Intendente Bombeiro Daniel Correia, e as ocorrências registradas ao longo do fim de semana na província de Luanda. E voltamos a espreitar os títulos nas capas dos jornais nacionais e internacionais. E começamos nesta segunda e última ronda na capa do Jornal de Angola, que titula "Encerrou a 40ª edição da FILDA 2025. Mais de 100 mil visitantes em 6 dias de exposição. Programa avaliado em 3 milhões de euros. Candidaturas ao financiamento a jovens empreendedores encerram no dia 3. O jornal britânico The Times, o The Guardian, traz em destaque Slow Kelly é a heroína novamente enquanto a Inglaterra vence a Espanha na disputa por penaltis da final do Euro 2025. O The New York Times titula "Estados Unidos chegam a acordo comercial preliminar com a Europa após meses de negociações tensas. O acordo estabelece uma tarifa de 15% sobre a maioria dos produtos da União Europeia." O El País em Espanha também traz em destaque: União Europeia cede a Trump e aceita tarifas de 15%. O acordo assinado para evitar uma guerra comercial prevê ainda que a Europa compre energia aos Estados Unidos no valor aproximado de 640 mil milhões de euros ao longo de 3 anos. É destaque na capa do jornal francês Le Figaro: guerra comercial. Europa chega a acordo de última hora com Trump. O presidente dos Estados Unidos e Ursula von der Leyen negociaram até domingo à noite. Os produtos europeus estarão sujeitos a tarifas de 15%. Vamos a fechar na capa do jornal desportivo A Bola, que titula "Luís Soares na Supertaça". Novo avançado do Sporting treina-se hoje e é apresentado. Também Kenda e Debasse são reforços para o jogo de quinta-feira com o Benfica. E voltamos a espreitar a informação do tempo. Agora a cidade de Luanda, que terá o dia maioritariamente com sol. A temperatura mínima deverá chegar aos 9 graus e a máxima aos 28 e a umidade de 32%. Partimos para o último intervalo desta edição do Manhã Girassol. Até já.
uma análise sobre o que gastamos e poupamos diariamente. As finanças, os negócios, os indicadores sobre a economia de Angola, o fecho e abertura das bolsas de valores. De segunda a sexta-feira, Economia do Dia, só na TV Girassol. ...50 anos de independência, 50 anos de superação, de força e de fé. Hoje damos voz a uma geração que nasceu depois de 1975. Gente que cresceu entre desafios e construiu caminhos. Gente que acredita, que avança e que sonha. São eles que representam o espírito de um país que se reconstruiu, que estudou, trabalhou e hoje lidera o seu próprio destino. Todos os sábados, a partir das 18h45, estarei aqui para conversar com angolanos cujas histórias são inspiradoras e fazem a diferença. Canais 7 da ZAP, 54 da TV Cabo e 508 da DSTV. Se quer estar por dentro de tudo o que acontece no campo, temos encontro marcado no Revista Rural. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Vamos levar até si as melhores dicas sobre agricultura. Nós mostramos tudo o que o telespectador precisa de saber para crescer com o agronegócio. Cultivo de abacate ganha o interesse dos produtores. A criação de camarões em tanques. Cará do ar. Se quer estar por dentro de tudo o que acontece no campo, temos encontro marcado no Revista Rural. Eu garanto para vocês, o programa está imperdível. Fique ligado ao nosso programa e descubra as soluções que fazem a diferença. Revista Rural, todos os sábados às 14 horas. Queria mais? Nós também. Rede Girassol. O futuro é agora. E bem-vindo à última parte do Manhã Girassol. Começamos este bloco na rua. Vamos mais uma vez ao encontro do Simão João, que vai nos dar informações detalhadas de como estão as coisas a esta altura. Uma segunda-feira completamente atípica, onde há escassez de táxis. Completamente atípica, é verdade, Iracelma. Está difícil. Mas bom dia, Simão João. Vamos à informação do trânsito. Vida difícil para os cidadãos que procuram a todo custo deslocar-se até os seus pontos de trabalho. Neste momento faz-se com muita naturalidade o trânsito aqui em Luanda, no caso aqui em Viana, na Vila de Viana, na Avenida de Olinda Rodrigues, com normalidade, está fluido, mas o que não se verifica mesmo é a presença dos azuis e brancos. Nota-se também aqui a presença dos agentes regulador de trânsito que estão aqui também a marcar a presença para orientar o trânsito automóvel aqui nesta avenida de Olinda Rodrigues, mas táxi mesmo são poucos e o único que está aqui na paragem, o azul e branco, não carrega, está vazio nesta altura, o que está a complicar a deslocação dos cidadãos para os seus pontos locais de trabalho. Nós vamos à conversa com um dos cidadãos que está aqui já desde as primeiras horas a procurar se deslocar até o seu ponto de serviço. Sr. Lucas, muito bom dia. O dia de hoje é completamente atípico. Não estava nas vossas previsões a paralisação por parte da Associação dos Taxistas? Sim, afirmativo. Mas eu, felizmente, já tinha conhecimento dessa paralisação e é mesmo complicado ver essa situação. Essa paralisação, de um lado, é bem-vindo, mas também do outro prejudica um pouco a sociedade. O governo até tinha que, antes de tomar essa medida da subida do combustível, e onde originou a subida do táxi,
podia ter uma negociação com a Associação dos Taxistas, mas isso não aconteceu. Infelizmente não aconteceu, por isso é que está a originar tudo isso. Eu espero que o governo seja mais sensível e que negociem mesmo com os taxistas e para ver se essa situação se resolva, senão assim vai ser difícil mesmo. Vêm-se aí mais 2 dias complicados e as linhas curtas é o que está-se a assistir no dia de hoje, por exemplo. Não tem como não ver linhas curtas, porque não há mesmo quase nem azul e branco aqui. Então vai ser difícil. Mas eu peço um apelo ao governo que procurem negociar com os taxistas para ver se a situação se resolve. Obrigado. Muito obrigado aqui às palavras do senhor Lucas Nzambe, um dos cidadãos também de muitos que estão com a vida difícil, sem saber o que fazer. Muitos hoje vão levar faltas nos seus locais de trabalho, até porque não há táxis e dos poucos que há, segundo mesmo os cidadãos, fazem as vias curtas, o que está a complicar a trajetória desses cidadãos. Vamos procurar muito rapidamente ouvir aqui o taxista. Muito bom dia. Situação difícil, poucos táxis na rua. Sim, tem poucos táxis na rua. Tem poucos táxis na rua porque estavam a falar que hoje podíamos parar de trabalhar. Mas como ontem nós escutamos o telejornal, disseram que nós podemos trabalhar hoje, mas tem pouco táxi na rua. Por que decidiu sair hoje? Em solidariedade à sociedade? Sim, porque decidi sair para me ver como é que está a via. Se estiver mal, eu vou parar de trabalhar. Está bem. Obrigado. Nada, sim. Aqui as palavras de um taxista que, portanto, está aqui a fazer este serviço, mas com algumas restrições, porque eventualmente poderá ter que parar, porque está difícil, as paragens estão cheias e complica-se cada vez mais este cenário do dia de hoje e eventualmente poderá estender-se então até amanhã, dia 29, e possivelmente também até ao dia 30. Nós vamos procurar saber por parte da Associação Nacional dos Taxistas de Angola, a ANATA, para ver na verdade o que é que se passa, se esta paralisação vai ou não permanecer e se vai continuar durante o dia todo, mas o difícil mesmo é pegar um táxi porque as paragens estão completamente cheias e é a conta-gotas que se faz presente os taxistas em diversos pontos aqui de Luanda, Iracelma. Exatamente, Simão João, na Avenida de Olinda Rodrigues. O certo mesmo é que está uma segunda-feira difícil para os luandenses. Há poucos táxis, ou quase que não há táxis, pelo menos nos pontos em que passamos, paragens lotadas e alguns taxistas, os poucos que estão a circular nesta segunda-feira, estão a fazer as linhas curtas. Uma situação que a Rede Girassol vai continuar a acompanhar e vai dar-lhe mais informações em outros serviços de informação nesta terça-feira. E vamos voltar a olhar para a atualidade. Os fiéis da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo celebraram neste domingo 25 anos de sacerdócio do seu líder, Dom Afonso Nunes, desde a sua entronização como líder espiritual desta congregação, fundada em 1949. Para assinalar a efeméride, milhares de fiéis realizaram uma peregrinação de 3 dias ao Santuário de Catete. O momento celebrou também os 90 anos da Teofania e os 76 anos da relembrança da Igreja. Dom Afonso Nunes assumiu a liderança da Igreja a 17 de julho do ano 2000. E no âmbito das celebrações dos 100 anos de existência da Igreja Evangélica Congregacional em Angola, os escuteiros da denominação religiosa promoveram neste fim de semana uma feira sobre empreendedorismo e formação profissional que visou elucidar a importância de exercício para a criação do autoemprego. O Largo da Peça, na cidade de Benguela, foi o local escolhido para a realização da Feira de Empreendedorismo e Formação Profissional, promovido pelos escuteiros da IECA. Aqui estiveram vários empreendedores e centros de formação profissional que responderam aos objetivos da organização. Atividade comercial pode também, desde que formalize a mesma, pode também
alavancar, ou seja, criar a sua própria sustentabilidade e se calhar ajudar o Estado também a criar emprego. Então este é o grande objetivo desta feira, massificar atividades comerciais, tirar do informal para o formal. O INAPEM também esteve no local, que reuniu pequenos empreendedores. A presença do Instituto visou elucidar os feirantes sobre os serviços prestados no capítulo da criação de pequenos negócios. O país se faz mesmo de iniciativas do género, empreendedorismo e formação profissional. E estamos surpreendidos pela positiva. A juventude tem essa criatividade e nós como INAPEM vemos aqui na ideia de apoiá-los. Nós somos o Instituto Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, mostrar também os nossos serviços e de que forma eles podem se formalizar. Alguns são negócios, mas não estão formalizados. Então, estamos aqui para apoiá-los, indicá-los como é que devem proceder. Xene Alexandra juntou-se à feira com as suas habilidades na área de pastelaria. Na sua visão, a criatividade em pequenos negócios é uma das saídas da dependência dos pais e de criação do autoemprego. Educação financeira, principalmente. Nós não devemos depender totalmente dos nossos pais. Nós temos também que ter o que é nosso, sentir o suor árduo na pele. A Feira de Empreendedorismo e Formação Profissional, de iniciativa do Agrupamento 47, acontece no âmbito das celebrações dos 100 anos de existência da Igreja Evangélica Congregacional em Angola. Acerte o seu relógio connosco, são 8h43. Tempo para entrarmos em campo e falar sobre o desporto no Manhã Girassol. E a conversa esta semana é com a Georgina João, que está de regresso. Olá, Georgina, muito bom dia, bem-vinda de volta ao Manhã Girassol. Bom dia, Iracelma. Bom dia também para os nossos telespectadores. Muito obrigada. Estava com saudades uma semana de estar aqui nas quatro linhas do Manhã Girassol. Exatamente, de conversar com a Iracelma. Não temos o tatame ainda, de momento, Iracelma. Mas vou concretizar esse sonho, esse desejo, um dia destes. Para dar-me algum golpe? Não, para ensinar. Muito bem, muito bem. Georgina, então estás aqui para falar sobre o desporto. O que é que trazes já no cardápio, assim é que está correto, informativo? Exato. Nós hoje vamos falar de basquetebol. Infelizmente, o nosso 5 nacional, sénior feminino, começou a Afrobasket feminino que está a decorrer na Côte d'Ivoire com uma derrota pesada, 16 pontos de diferença, 70-54. Vamos falar de MMA também. Como falamos muitas vezes aqui no período da manhã, as artes marciais mistas têm sido uma bandeira para Angola nos mundiais, tanto em sénior como também em juvenis. Angola conquistou 4 medalhas, sendo uma de ouro. Vamos falar também, há bem pouco tempo vimos aqui nas páginas, de futebol feminino. Infelizmente, a Espanha não conseguiu fazer o triplete, que seria juntar o título de campeã do mundo, a da Liga das Nações e também o Euro feminino, porque teve levou a melhor. Exatamente, com a suplente Kelly, que mudou completamente o jogo, entrou na segunda parte, deu a marcar e marcou o último penalti, e a festa foi da terra da sua majestade. Muito bem. Então o cardápio está completamente recheado. Vamos às notícias desportivas, uma a uma. Vamos sim. Obrigada. E nós vamos começar com basquetebol. Angola perdeu neste domingo diante do Egito por 54-70 em jogo da segunda jornada do Grupo A do Afrobasket Sénior Feminino, que decorre em Abidjan, Côte d'Ivoire. Agora vamos falar de artes marciais mistas, MMA. A Seleção Nacional Juvenil da modalidade conquistou 4 medalhas no Campeonato Mundial Juvenil da modalidade 2025, realizada de 20 a 27 de julho na cidade de Al Ain, nos Emirados Árabes Unidos. Angola foi o único país africano a alcançar tal feito, tendo subido ao pódio por 4 vezes. A atleta Stelvia Munhanha conquistou o ouro, a Gelsia Luna conquistou prata, enquanto Fernanda Sebastião também conquistou a medalha de prata. Já Maria Lemos conquistou a medalha de bronze.
Este resultado reafirma o poderio de Angola nas artes marciais mistas a nível do continente africano, destacando-se como embaixadora africana no desporto internacional, sendo o único país africano a conquistar títulos juvenis em 2 anos consecutivos, isto é, 2024 e 2025. A seleção nacional regressa hoje ao país às 14 horas. Agora sim, vamos falar da festa do futebol feminino que terminou neste domingo. A Inglaterra é campeã da Europa pela 2ª vez consecutiva após vencer na final a Espanha, aos penaltis por 3 pela Espanha. Festa bonita ontem na Suíça, com as inglesas a conquistarem o bi, feito que até agora só a Alemanha conseguiu fazer 5 títulos consecutivos. A Alemanha, como nós dizemos aqui, é a papoa, se resiste a esse termo, porque conquistou 8 títulos, 5 deles consecutivos. Muito bem. Georgina, está tudo dito, tudo contado sobre a atualidade esportiva. Amanhã certamente estarás aqui de volta, não é? Para dar-nos a ver o que melhor acontece no mundo do desporto dentro e fora do nosso país. Exatamente. Bom dia, continuação de bom programa. Até amanhã. E nós já seguimos para a Girassol FM, a última conexão com João Alves nesta segunda-feira. João Alves, estamos de volta já na reta final a consumir os minutos derradeiros desta edição. Tempo para dizer bye-bye, não é? É o momento mais difícil, não é? Momento completamente difícil, mas para nós não, porque amanhã teremos mais. Exatamente. Amanhã teremos mais. O Bom Dia com Energia e também amanhã a Girassol. Exatamente. Vamos voltar a sentir a dinâmica da rádio, não é? Levar a televisão à rádio e trazer a televisão aqui, e trazer a rádio para a televisão. Um forte abraço para os nossos telespectadores e radiovintes, não é? Que estão nesta altura a acompanhar esta conexão, esta linda música. Acho que é Limite. Porte do Simeão, não é? A dizer cuidado. Pois. Mas é o que eu digo sempre. Os meus contemporâneos, infelizmente, muitos não conhecem. Mas esta música é mesmo do meu tempo. O tempo é que então, nós não temos... Vamos fazer assim, Iracema. É música do nosso tempo. Música do nosso tempo. Pois, é mas o tempo não está ao nosso favor a esta altura, não é? João Alves, fica então aqui... Obrigado. Os cumprimentos, não é? As saudações desta vasta equipa que está a trabalhar nesta segunda-feira, amanhã a Girassol e também o Bom Dia com Energia. E amanhã certamente voltaremos. Voltaremos amanhã pontualmente, nós às 6 e vocês às 7, mas de qualquer das formas a cortarmos a meta juntinhos em cada manhã que desponta no horizonte. Obrigado, Iracelma. Obrigado também, estimados telespectadores. E aqui aproveitar a oportunidade para mandar um abração e feliz aniversário ao André António, nosso realizador que está de bolo hoje também, não é? Exatamente, hoje já tem festa. O André disse que vai assumir o pequeno almoço para todos os colegas, não é? Toda a equipa do Manhã Girassol e Bom Dia com Energia. Não comecem sem a minha presença, por favor. Não, nós não vamos começar. Não vamos começar sem que o João Alves termine o Bom Dia com Energia, porque ele diz que vai garantir o pequeno almoço para todos. Ok, obrigado inteira, Selma. Obrigado, estimados telespectadores. Até amanhã, se Deus quiser. Estamos juntos. Bom dia com Energia. Bom dia com Energia. Deixamos o... Manhã a Girassol FM, assim que está correto, Manhã a Girassol somos nós. E vamos agora a conversa com a Sara Rodrigues na reta final do Manhã Girassol. A Sara tem a responsabilidade, ou vai trazer-nos aqui, a grelha de programação desta segunda-feira da TV Girassol. Olá, Sara, muito bom dia, minha colega, estás muito bonita. Muitíssimo obrigada, igualmente, Ira. Muito bem, vamos à programação desta segunda-feira. Vamos a ela. Bom dia à nossa audiência. Vamos à grelha de programação nesta edição de segunda-feira, referente a 28 de julho do ano 2025. E a grelha de programação da Rede Girassol está composta da seguinte maneira. Começamos com Manhã Girassol, às 11h30. Seguimos com o programa Obrigado, Doutor, apresentado por Nayoli Silva, para uma conversa clara e acessível sobre saúde e bem-estar. Ao meio-dia, o desporto ganha protagonismo. No Desporto na Rede, Bravo da Silva destaca os grandes momentos do universo desportivo em Angola e além fronteiras. O foco de hoje vai para a análise do jogo Angola-Egito, bem como para os campeonatos nacionais de basquetebol que aconteceram nas províncias de Benguela e Huambo. Às 13 horas, é tempo de atualidade no Hoje Notícias. Adilson Garcia traz-lhe os principais factos
que marcam o dia, com destaque para a falta de azuis e brancos nas vias da cidade capital, mesmo depois da ANAT anunciar o cancelamento da greve dos taxistas. Nesta segunda-feira, o programa Tudo Passa Aqui, que vai ao ar pontualmente às 14 horas, apresentado por Cuyela Clementino, estará extremamente quente, com um tema que promete agitar as redes sociais. Ex-namorados podem ser amigos? Iracema Arnaldo. É para dar o meu palpite? Exatamente. No off, depois falamos. Prontos, mas você pode sim, não perca às 14 horas no seu programa de eleição, onde poderá dar a sua opinião através das redes sociais da Rede Girassol, no horário que já aqui foi dito, não é? Às 15h30 é a vez do programa mais imprevisível da televisão angolana, Fora do Ar, apresentado por Delfina Correia e por mim, Sara Rodrigues, para lhe mostrarmos tudo o que acontece nos bastidores da nossa televisão. E hoje, no horário habitual, às 16 horas, o programa Conexão, conduzido por Braulio Anderson, irá abordar um assunto pertinente relacionado com a hepatite. Vai ficar a saber mais sobre as causas, prevenção, diagnóstico e tratamento na rubrica Interessa Sim. E temos muito mais. Às 18 horas não pode perder o programa que dá voz e vez aos cidadãos. O Gela Meu Povo, que nesta segunda-feira irá relatar o trágico acidente que aconteceu na província de Icolibengo, mais precisamente no Zango 4, onde uma família composta por 5 pessoas perdeu a vida no bairro Luanda Limpa. E às 19h45, a informação volta ao centro com o Girassol Jornal. E para fechar, às 21 horas é a vez do Girassol Debate. Iracema Arnaldo e caro telespectador, por hoje é tudo, mas atenção, fique connosco do amanhecer ao anoitecer. Muito bem. Sara Rodrigues, muito obrigada por ter apresentado a grelha de programação da Rede Girassol nesta segunda-feira e contigo sempre encerramos as portas do Manhã Girassol nesta primeira edição da semana, 28 de julho de 2025, um dia que está difícil para os luandenses, está difícil circular na capital do país, há escassez de táxis, mesmo depois das associações dos taxistas terem anunciado para o cancelamento da paralisação que estava prevista para hoje e a decorrer até ao dia 30 deste mês. Está tudo dito, tudo contado. Nós voltamos amanhã pontualmente às 7 da manhã. Bom dia e obrigada pelo carinho da sua audiência. Até amanhã.